Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Acompanhe alguns versículos que vamos ler. Uma parábola que Jesus dirige aos seus discípulos, e ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar operários para a sua vinha. E havendo-se ajustado com os operários a 1 denário por dia, enviou-os à sua vinha. E saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos. E disse-lhes: ide também vós à minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª hora, ou da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo dia ociosos? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós à vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, o senhor da vinha disse a seu mordomo: chama os operários, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da 11ª hora, receberam cada um 1 denário. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que tinham que receber mais, mas também eles receberam cada um 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o fazendeiro, dizendo: estes últimos só trabalharam 1 hora, e os tem feito iguais a nós, que levamos a carga e o calor do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça alguma. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último, tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém, irmãos? Queridos, esta parábola, Jesus dirige aos seus discípulos para que eles entendam o plano redentor de Jesus na terra. E Jesus então começa a dizer a eles, comparando o reino dos céus a um homem, a um pai de família, a um fazendeiro, alguém que pudesse contratar os seus funcionários e dar-lhes uma oportunidade. Veja bem, quando nós falamos reino dos céus, nós às vezes tentamos visualizar como será Deus, como que é este ser. Será que é grande? Será que é pequeno? Será que é gordo? Será que é magro? Quando falamos no reino dos céus,
A mente humana tenta buscar alguma coisa para que possamos tentar imaginar. Mas Jesus, ele vai de uma forma para que os seus discípulos possam entender como é o reino dos céus. Ele já traz o reino dos céus aqui embaixo na terra e diz assim, ó, para que vocês entendam, o reino dos céus é semelhante. Quando Jesus está dizendo é semelhante, quando nós falamos, olha, isso aqui é semelhante àquela coisa, o que você pensa e que você consegue entender? Se Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, você começa a entender que o reino dos céus é semelhante a algo que está tão perto de nós, a algo tão comum perto de nós, a um pai de família, alguém que está preocupado com a sua família. Mais do que isso, ele diz, um pai que está preocupado, e esse pai é um pai que tem condições de atender a ansiedade, o anseio de muitos que estão parados, muitos que estão ociosos, muitos que estão preocupados, não têm o que ganhar para sobreviver. Na verdade, esse pai, ele está preocupado com a sobrevivência de mais pessoas. O reino dos céus é semelhante a esse pai. Jesus então começa a dizer, este pai, ele saiu de madrugada. Ele saiu ainda ao escurecer, antes do clarear do dia, pelas ruas da cidade, a contratar as pessoas que estavam desempregadas para trabalhar na sua vinha. Nós podemos trazer para os dias e para o lado espiritual, esse pai é o nosso Deus, e esta vinha é o mundo que vivemos. Deus está preocupado com o ser humano. E a Bíblia diz, e Jesus está dizendo, este saiu de madrugada, saiu nas primeiras horas do dia, a procurar aqueles que estavam precisando trabalhar para sobreviver, e ele, preocupado com esse grupo de pessoas, ofereceu uma oportunidade para que eles trabalhassem. E ele, chegando para alguns, ele ofereceu e disse, olha, eu pago a vocês um denário. Era o dinheiro da época. Era como se fosse um salário mínimo dos dias de hoje. Parte de um salário mínimo. Eu pago para vocês isto por dia. Vocês quiserem trabalhar, pode ir para a minha vinha. Jesus está dizendo que aqueles operários atenderam, receberam aquele convite e foram trabalhar na sua vinha. Jesus continua dizendo, e ele saiu à terceira hora, às 9 da manhã, novamente à procura de outras pessoas, de outros grupos que estavam parados, ociosos. E ele viu esses que estavam numa praça, sentados, em pés, quem sabe
cogitando um com o outro e preocupados e dizendo: como vamos fazer para a sobrevivência da nossa família? Não há emprego, estamos desempregados. 9 horas da manhã, estamos todos aqui. Alguns tomaram café, outros ainda não. Jesus dirige a este grupo de pessoas ali naquela praça e faz um convite. Eu tenho uma vinha. E se vocês quiserem trabalhar nesta vinha, eu tenho condições de assalariar todos vocês. Eu pago 1 denário por dia para vocês trabalhar nessa vinha. Aquele grupo de pessoas que estava ali na praça às 9 da manhã, eles aceitam o convite deste pai de família e vai trabalhar na sua vinha. Vocês estão prestando atenção que este pai, ele está preocupado com a sobrevivência das famílias. Tudo que Deus quer ver em mim, em você, é que você tenha condições de trabalhar dignamente. É que você receba o seu salário para viver com dignidade. Ele quer abrir uma porta para o ser humano ganhar do seu esforço, do suor do seu trabalho, e ele poder chegar em casa e dizer: obrigado, Senhor, porque mesmo sendo pouco ou muito, é do meu trabalho que tu me deste. Tudo que Deus quer é que o ser humano ganhe com dignidade o seu trabalho. Ele não quer que ninguém continue como os muitos aí fora, roubando para sobreviver, sequestrando, assaltando, matando. Não. Tudo que esse pai de família, tudo que Deus quer para os seus na terra, é que portas estejam abertas do trabalho para que você possa sobreviver agradecendo o seu nome, dizendo: Senhor, obrigado, porque tu preocupaste comigo, com a minha família, e abriu uma porta para que eu possa trabalhar e ganhar dignamente. Descendo o seu nome, dizendo: Senhor, obrigado, porque tu preocupaste comigo, com a minha família, e abriu uma porta para que eu possa trabalhar e ganhar dignamente. Olha como esse pai está descendo o seu nome, dizendo: Senhor, obrigado, ele continuou preocupar-se comigo, com a minha família, e abriu uma porta para que eu possa trabalhar e ganhar dignamente. Olha como esse pai está descendo o seu nome, dizendo: Senhor, obrigado, ele continuou preocupar-se comigo, com a minha família, e abriu uma porta. Época. E esse pai de família, ele encontra outras pessoas ociosos e faz uma pergunta para eles: por que vocês estão aqui todos ociosos, sem trabalho? O que vocês fazem uma hora dessa, pleno meio-dia, sol quente, um calor desse? E eles disseram para o pai de família: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós à vinha, e receberei o que for justo. Sabe, irmãos, uma coisa que Deus é justo. Deus não gosta de injustiça. Deus, ele é justo e pratica a justiça na terra. Por mais que os homens,
por mais que as autoridades que foram constituídas na terra para praticar a justiça e não praticam, Jesus, ele continua sendo justo nos céus e na terra. A sua justiça prevalece. Os homens podem até mudar as leis, mudar as regras, inverter a sentença, fazer da forma que lhes convém, porém, a justiça de Deus sempre vai chegar na hora certa. Não olhe para o ímpio e pense, não vale a pena ser fiel a Deus, não vale a pena continuar vivendo a vida que eu estou vivendo, tentando fazer as coisas certinhas, passo provações, passo lutas, vivo lutando de todas as formas, e outros aí, olha como vive, e para eles não acontece nada. Eu vejo, pelo contrário, cada dia prosperando na terra, e eles conseguem comprar a justiça. Queridos, se eu sirvo um Deus que é justo, se eu sirvo um Deus que fez o homem para viver, nessa videoaula eu quero ensinar você a trabalhar com esse programa chamado Easy Worship. Não se preocupe com o ímpio. A justiça para o ímpio vai chegar na hora certa. Você pega se preocupe em agradecer a Deus o pão que Ele te dá cada dia. Ele não deixa faltar. Eu ainda não descobri o que é, não é muito Ele está preocupado com a sua sobrevivência. E Ele sabe o que você precisa. Ele conhece as tuas necessidades e Ele vai suprir. Não vai faltar nada para os fiéis da terra. Oh, aleluia! Até porque os fiéis da terra têm uma promessa de Deus. Ele diz que nessa videoaula eu quero ensinar você a trabalhar com esse programa chamado viver. Aleluia. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que está acontecendo. Aldila, em vez em quando, estava ali fazendo propaganda ali no mercado, ali na frente, e nós estamos preocupados, Dila, sabe por quê? Porque mais de 500 funcionários estão desempregados nesses últimos dias em Foz do Iguaçu. Nós não estamos felizes com isso, não. Pelo contrário, nós estamos pedindo a Deus que use de misericórdia, que abra as portas para os empresários dessa cidade, que dê condições para que eles consigam manter as suas empresas abertas, para que as pessoas continuem trabalhando e ganhando dignamente o seu salário. Depois eu te dou um espaço. Nós estamos preocupados com isso. Nós estamos vendo o que está acontecendo pertinho de nós. E nós não estamos alheios das coisas. Nós estamos pedindo, Deus, abre as portas, Senhor, para a tua igreja nesta cidade. Abre a porta, Senhor, para o ímpio também, porque tem muitos fiéis trabalhando nas empresas de muitas pessoas que não te servem, mas estão ganhando o salário dignamente. E são teus servos, Senhor. Você sabe que o ímpio é abençoado pelo justo? A Bíblia diz que o ímpio, ele é abençoado pela vida do justo. Por isso que em muitos lares, em muitos cônjuges, que o marido não ainda é um adorador, ele é abençoado pela esposa que é uma serva de Deus. E vice-versa. E no lar, filhos que são servos de Deus e que ainda os pais não adoram a Deus. A bênção de Deus também
é alcançada naquele lar. Então nós precisamos olhar as coisas de uma forma, às vezes, diferente. Jesus continua então dizendo, nesta parábola, e ele convida todos estes que estavam ali, do meio-dia às 3 da tarde, diz, vai trabalhar na minha vinha, e vocês receberão aquilo que é justo. Mas este homem não voltou para casa e foi descansar. Não. A Bíblia diz que, aproximando-se a noite, perto da hora 1ª, aproximou-se a noite o senhor da vinha e disse ao mordomo, versículo 6, eu pulei o 6. E saindo perto da 11ª hora, e essa hora já era 5 da tarde. A hora 11ª já é às 5 da tarde. Este pai de família, preocupado com a sobrevivência, ele sai novamente e encontra um outro grupo de pessoas. E ele convida esse grupo de pessoas a trabalhar na sua vinha. E promete para eles ser justo com eles. E esse grupo de pessoas, então, vão para a vinha trabalhar. E chega às 6 da tarde, aproximando a noite, o senhor da vinha disse ao mordomo, ao seu funcionário de responsabilidade ali na sua empresa. Ele disse, olha, chama todos os operários e paga-lhes o salário que eu lhe prometi. Eu prometi pagar a eles 1 denário se eles viessem trabalhar na minha vinha. Só que é o seguinte, você vai começar do último para o primeiro. Aqueles que chegaram por último, você começa a pagá-los. E os que chegaram logo cedo, aqueles que eu de madrugada encontrei e já mandei para cá, e eles passaram o dia todo aí, você deixa por último. Só que é 1 denário para cada um. Ninguém vai ganhar mais e ninguém vai ganhar menos. Eu prometi 1, todos vai ganhar 1 denário. Aquele mordomo, então, obedecendo o seu senhor, começou a pagar do último para o primeiro. E todos ali estavam acompanhando o pagamento, porque já era o final da tarde. E eles começam a receber o dinheiro e vão sendo liberados. Mas aqueles que chegaram de madrugada, chegaram às 9 da manhã, quando receberam também 1 denário, e eles imaginavam, com certeza, aquele que chegou às 5 da tarde, trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário, nós que estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, vamos ganhar muito mais. E eles questionaram com o pai de família. Mas não é justo o que está sendo feito aqui. O senhor está pagando 1 denário para aquele que chegou e trabalhou 1 hora, aquele que trabalhou 2 horas, aquele que trabalhou 3 horas, ganhou o mesmo valor que o senhor está me pagando, que eu trabalhei o dia todo. Ele disse, espera aí, eu estou sendo justo. Quanto que eu prometi pagar para você de madrugada, para você passar o dia trabalhando? 1 denário. E o que está de errado? De eu querer pagar para aquele que trabalhou apenas 1 hora, o mesmo valor que eu prometi para você. O que está de errado? O dinheiro é meu. Eu quero fazer isso. Está no meu coração ajudar as pessoas.
Então não estou sendo injusto, eu estou sendo justo. Queridos, entendam uma coisa. O que é que Deus está proporcionando aqui? O que esta parábola quer nos ensinar? Que Deus, Ele abriu uma porta para todos aqueles que querem trabalhar na sua vinha. E essa porta, ela chama-se a porta da salvação. A porta da salvação, ela está aberta para todas as classes de pessoas, para todos os grupos de pessoas, trabalhar e adentrar nessa vinha. E ele prometeu a ser justo com essas pessoas. E aí eu quero que você entenda que salvação é graça. Salvação não é obra. Salvação é fé. Sois salvos mediante a fé. Fé é graça. Favor imerecido é misericórdia de Deus. Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Paulo escreve dizendo: para que ninguém se glorie nas suas obras. É dom de Deus. É dom de Deus. Aqui, querido, abre-se uma porta para que muitas pessoas entendam os mistérios de Deus. Salvação, como é graça, é fé para alcançar. Deus está dizendo: aqueles que estão na minha casa há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, a salvação teve um preço. Eu paguei um preço pela salvação da alma daquele que está me servindo há 50 anos. Aquele que está no meio do ano, há 25 anos. Aqueles que chegaram há 10 anos. E aqueles que chegaram na última hora. O preço foi o mesmo. O preço da cruz para a salvação da humanidade foi o mesmo. Eu paguei um preço de sangue para salvar a alma da Odila, que está aqui há tantos anos, como foi o mesmo preço que ele pagou para aquele que aceitou Jesus domingo. A porta da salvação está aberta. E ele pagou o preço. Ele foi justo no preço. Por isso que salvação, queridos, para muitas pessoas, ela foi alcançada na última hora. Para o ladrão da cruz, ele estava morrendo, e ele olhou para Jesus, entendeu, reconheceu, ele disse: Jesus, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Jesus olhou para o coração daquele homem. A fé daquele homem alcançou a salvação. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, mas não fica uma coisa meia injusta? Eu estou há tantos anos trabalhando, servindo a Deus, trabalhando na obra de Deus. E a salvação para aquele que chegou ontem e não fez nada é a mesma oportunidade. Salvação é graça. Salvação é pela fé.
obra vai te dar galardões. Você que está fazendo a obra de Deus, faça com excelência, faça com dedicação, faça com carinho, com amor, porque Deus saberá recompensar o trabalho que você está fazendo na sua obra. Olha como Deus é justo. Ele jamais vai fechar a porta da salvação para aqueles que chegaram na última hora. Não, salvação é salvação. Foi preço de sangue, é cruz, é sofrimento. E ele não se alegra, por isso que a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte dos santos. Deus se alegra na morte dos santos. Por quê? Porque quando morre, quando parte desta vida para uma outra vida, este espírito sobe ao paraíso eterno. É uma alma que está segura, é uma alma que está salva. Aqueles que ainda estão na terra precisam continuar lutando. Nós que estamos aqui na terra precisamos continuar vivendo uma vida de santidade, buscando a Deus cada dia mais, para a hora que chegar a nossa hora, o nosso espírito então subir ao paraíso de Deus. Se eu trabalhei para Deus na terra, se eu fiz para Deus, Deus terá um galardão para recompensar o meu trabalho, as minhas obras. Aqueles que não fizeram nada, não trabalharam, vão ser salvos, porém não terão galardões. É diferente você chegar e receber de Jesus galardões, coroas, pelo trabalho que você fez aqui na terra, na sua obra. E você chegar e não receber nada. Por isso que existe um louvor na nossa harpa cristã, nos alertando, dizendo como chegar de mãos vazias. Como chegar de mãos vazias na presença de Deus? Não. Eu preciso chegar com as minhas mãos cheias, cheias de obras realizadas na terra, cheios de um trabalho de conquista na terra, almas que eu arrebanhei para o reino de Deus. Isso vai me dar um galardão muito grande lá na eternidade com Deus. Por isso, queridos, nós estamos vivendo esta hora. Por isso que ele diz: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe, irmãos, Jesus estava dizendo aqui, olha, muitos são chamados, mas somente alguns dão a devida atenção a este chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos dão a devida atenção a essa chamada. Muitos são escolhidos, vão para a vinha, vão trabalhar, mas são poucos que se dedicam na vinha. Poucos são aqueles que valorizam esse chamado. Poucos são aqueles que se dedicam com o coração, com a alma, dizendo: essa é a minha oportunidade. Se Deus está me dando saúde, eu vou me dedicar na obra do Senhor. Quantos estão aí na cadeira de roda? E eles estão trabalhando, fazendo o possível. Mas olha a luta que eles têm para fazer aquilo que você com tranquilidade faz. Olha o tempo que eles levam para percorrer quilômetros
que você faz em tão poucos minutos. É isso que Jesus estava dizendo. Muitos são escolhidos, mas poucos entendem esse chamado e valoriza este chamado. Eu gostaria que esta noite você saísse daqui valorizando esta chamada que Deus fez a você. Você foi escolhido por Deus e foi chamado por Deus. Você não está aqui por acaso. Deus não está te dando saúde por acaso. Deus não está te dando oportunidades na terra por acaso. Não. Deus está te dando oportunidades para que você mude o ambiente que você está vivendo. Que você, aonde você chegar, você realmente, a tua luz resplandeça no meio das trevas. Que aonde você chegar, as pessoas podem dizer: que bênção a presença desta pessoa neste lugar. Você precisa ser bênção. Você precisa proporcionar alegria para as pessoas. Você precisa proporcionar felicidade para as pessoas. Mas isso não é algo de nós, ser humano. É algo que flui de dentro de nós. É algo que o Espírito Santo dá ao ser humano, aqueles que buscam e se dedicam na sua obra, e aonde ele chega, a presença do Espírito Santo está junto. Aleluia. As pessoas notam, as famílias percebem que a presença do Espírito Santo acompanha os teus passos. É isso que nós precisamos. Aproveitar a oportunidade de sermos escolhidos e chamados por Deus. E valorizar esse chamado. Eu preciso conquistar nessa última hora. Porque a hora 1/10 está chegando. Os últimos já estão chegando. Os trabalhadores da vinha estão trabalhando. Aquilo que Deus prometeu através do seu Filho Jesus, que a porta da salvação estaria aberta, continua aberta. Até a última hora que ele chegar para fechar essa porta. E quando ele fechar essa porta, querido, é triste dizer para aqueles que ficarem aqui. Porque depois que a porta se fecha, haverá desespero na terra, haverá clamor, mas a porta já se fechou. A arca fechou a porta e o dilúvio chegou. Agora não virá mais água sobre a terra. A igreja sairá daqui da terra e virá um tormento eterno para aqueles que ficarem. Por isso, queridos, valoriza este chamado que Deus te deu. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que pagou o preço pela sua alma, foi Ele que morreu no meu lugar para salvar a sua alma. Então agradeça a Deus numa noite como essa. Diga para Deus: Senhor, eu quero continuar trabalhando na tua vinha. Me usa, Senhor, como nunca, como um operário, Senhor, trabalhador, dedicado. Eu quero fazer o melhor para ti e fazer com excelência. Aquilo que tu confiaste, Senhor, para eu fazer, eu quero dar o meu melhor. Se eu fui chamado para ministrar a tua palavra, Senhor, dá-me sabedoria, abra minha mente, para que eu possa entender as tuas revelações,
para ministrar ao teu povo e eles glorificar o teu nome. Se eu fui chamado para louvar, ser um levita na sua casa, Senhor, que eu dedique cada dia mais ao louvor, para que eu faça com excelência, para que eu possa tocar cada dia melhor, que eu possa te louvar cada dia melhor com a minha voz. Senhor, eu quero fazer o melhor na tua obra. Entendo que a hora 1/10 está chegando, mas eu quero chegar e chegar com as minhas mãos cheias de fazer a obra tua na terra. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que nós possamos sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, 2 situações estão diante de mim. Eu estou na tua vinha. A minha alma está garantida se eu manter essa vida que eu estou vivendo. A porta da salvação continua aberta. Mas eu não quero só isso, Senhor. Eu quero um pouco mais. Eu quero galardões. Ensina-me cada dia mais fazer o melhor na tua vinha. Que o Espírito Santo continue falando conosco, continue nos dando oportunidades para cada dia mais fazermos o melhor para Ele.